Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje dia 3 de agosto de 2015, começa mais uma abertura de... Falei agosto? Então vamos lá, começando de novo pessoal, dia 3 de setembro de 2015, começando mais uma abertura de mercado. Hoje uma abertura um tanto quanto mais calma do que nos últimos, pelo menos aí 5 pregões, né? Nos últimos 5 pregões a gente sempre teve gaps, ou grandes gaps de alta ou grandes gaps de baixa, que de certa forma refletiam, né, um momento um pouco mais conturbado tanto no exterior quanto aqui no Brasil. E hoje está tudo aí mais perto, as aberturas estão acontecendo aí mais perto do 0 a 0, né? Então o nosso índice futuro abriu muito próximo do que a gente fechou no dia anterior. Também o dólar abriu em alta, para variar um pouco, né? Mas também muito próximo do que não está tão distante do que fechou no dia anterior. A gente teve aí o mercado chinês fechado hoje por conta do feriado lá na China, e os futuros americanos aí estão trabalhando perto aí do 0,5% de alta, perfeito? Então, ontem a gente teve um dia bem interessante, né? A gente chegou aqui e falávamos de uma possibilidade do mercado abrir em queda, mas pouco antes da gente sair, o índice futuro já tinha virado, já estava positivo. A gente teve aí, depois da abertura do índice Dow Jones, ou seja, das nossas ADRs, uma queda bem forte, né? O mercado acabou que quase chegou a romper o fundo que tinha feito naquele dia e muito próximo do fundo do dia anterior, mas depois se recuperou junto com a recuperação dos mercados internacionais, ou seja, o S&P 500 também se recuperou durante o dia, ele chegou a ficar muito próximo do zero depois da abertura do Dow Jones e do S&P, mas ele acabou ganhando força e subiu até o final do dia, a nossa bolsa acabou seguindo, né? O cenário interno aqui no Brasil continua preocupante, continua, de certa forma, trazendo uma volatilidade adicional aí para o nosso mercado. Então, na sexta-feira, no meio do pregão, você teve novidade. Na segunda-feira, o Levi falou, estava bem pessimista, o mercado deu uma desabada no final do dia. Ontem tinha aquela coisa da alta de juros do Copom, que acabou que nos últimos dias alguns analistas achavam ser possível um aumento aí de 0,25 na taxa de juros, o que acabou não acontecendo, a reunião foi ontem. Continuamos com a taxa de 14,25 e, enfim, o mercado amanhece aí bem sem sal, mas é bom principalmente para quem gosta de fazer o day trade, né? Aquelas operações que acontecem durante o dia. Elas ficaram muito prejudicadas nos últimos dias por conta de todos esses gaps. Eu acho que agora, hoje pelo menos, né, a gente tem uma chance aí de acertar muito melhor a mão no day trade, perfeito? Vamos começar dando uma olhada no Ibovespa, né? Ontem a gente comentou com vocês aqui do Ibovespa. Deixa eu colocar aqui o gráfico diário aqui do Ibovespa, né? Então, não tem nenhuma mudança, né, na direção do gráfico diário, como a gente falou. O gráfico diário fez uma grande perna de queda, né, uma perna de queda que saiu aqui dos 54 mil pontos e veio até os 43 mil pontos. O mercado passou por uma correção e estava descendo para testar o fundo aqui. Por enquanto, ainda não rompeu. Eu queria que vocês se lembrassem de ontem, de algumas coisas que a gente falou. Vamos lá ver se vocês se lembram, né? Deixa eu só abrir aqui o Point Fix. A gente falou das siderúrgicas aqui, né? Que existia uma possibilidade das siderúrgicas fazerem, no gráfico de 60 minutos, uma correção maior do que aquela que tinha acontecido, ou seja, de fazer essa onda 3 aqui, né? Então a Usiminas foi a que talvez tenha sido mais pedida. A chance da Usiminas repetir essa perna nos 60 minutos, né? Então olha só, tá vendo aqui, ó? Repetir essa perna a partir desse ponto, ou seja, para um alvo aqui em R$ 3,36, né? Por que a gente achava isso, que isso era possível? Porque o indicador aqui que a gente usa, que é o indicador que mostra fluxo, né? Mostrava um fluxo para cima, né? Então você tinha a linha de curto prazo em cima da linha de médio prazo, que é essa laranja, que estava em cima da linha de longo prazo, que é essa preta, perfeito? E a mesma condição tinha em GGBR4,
que também estava aqui bem perto de romper esse topo anterior, né? Rompeu na abertura na primeira hora aí do dia anterior. E também a CSNA 3, eram os papéis que estavam ontem pela manhã, né, mais fortes, né? Outros papéis representativos como os bancos e Petrobras, né, não tinha nenhum indício de reversão de tendência, não tinha nenhum indício dessa possibilidade. E por fim a gente falou do Ibov nos 60 minutos, né, que se ele subisse, se ele começasse, tivesse força, até marquei isso aqui, foi o fundo de segunda-feira. Falei, olha, eu acho que o mercado pelo jeito vai abrir caindo, já vai furar o fundo. Mas se ele se segurar por aqui e começar a subir, pode vir para uma alta um pouco mais forte aqui, para uma correção de 50.500, tá? Então, ainda não muda o fato do gráfico diário estar em tendência de baixa, perfeito? André, então você vai comprar? Não, eu não vou comprar porque eu não trabalho no gráfico de 60 minutos. Então essa é uma informação para quem trabalha com gráficos mais curtos ou para quem está pensando em vender, tá? Isso aqui não é a informação para o cara do swing trade pensar em compra, principalmente de papel que está em tendência de baixa, né? Então, só muito cuidado com o que a gente está falando. O que acontece agora é que a gente já pode marcar no Ibovespa uma espécie de consolidação, deixa eu colocar uma linhazinha mais fina, nesses níveis aqui, tá ok? E principalmente, se o Ibovespa romper esse topo, para quem gosta do gráfico de 60 minutos, pode pensar justamente numa onda 3 para cima, para que o Ibovespa venha aqui nessa região, aonde essa perna de alta vai ter o tamanho dessa perna de alta. Seria então a onda 3 do gráfico de 60 minutos. Isso não muda o fato da gente ter no gráfico diário uma tendência de baixa, tá ok? Isso só indica que a correção dessa perna de alta dentro de uma tendência de baixa, aliás, deixa eu começar de novo. A correção dessa tendência de baixa, que é uma perna de alta dentro da tendência de baixa, ok? Vai ser um pouco maior do que parecia ser no início da semana, perfeito? Outra coisa que ajuda a gente a imaginar essa possibilidade de correção é que esse indicador aqui, tá certo? Quando o mercado subiu, ele cruzou para cima, veio aqui para baixo e agora ele já começa a ficar armado para cima de novo, ou seja, a linha de curto prazo, né, o fluxo de curto prazo, que é a linha vermelha, está acima do fluxo de médio prazo, que é a linha laranja, que está acima do fluxo de longo prazo, que é a linha preta, tá ok? Então, a gente tem, principalmente aqui acima dos 46.700 pontos, essa informação de que essa correção pode ser um pouco maior. Então, para quem trabalha com gráfico intraday, tá ok? Ficar atento com essa informação, você pode até ganhar dinheiro com ela. Para quem trabalha com gráfico diário, claro, não muda nada o fato de você ter um pouco mais de repique aqui nessa tendência, a não ser se você tiver ações vendidas, né? Você está vendido em ações que estão caindo 4, 5, 10%, então talvez seja a hora, principalmente se a gente ganhar essa região de 47 mil pontos, de trazer os stops um pouco mais para perto, tá ok? Justamente para proteger essas operações de venda, para que você aí consiga otimizar melhor as operações. Das operações do estudo de domingo que eu falei no domingo passado, né? Eu tinha separado 11 operações. 2 a gente não iniciou porque não chegaram nos pontos. Aliás, o mercado fez algo diferente do que a gente imaginava. Então eu imaginei que se SUSB 5 caísse até determinado valor, a gente poderia vendê-la. Ela só ontem subiu 7,5%, mas subiu a semana inteira, então rompeu o topo, inclusive, o que era um bebê abandonado de baixa e tudo mais. Quer dizer, desfez esse padrão. A gente, portanto, não conseguiu vender a SUSB, nem quer vender agora, já que ela está 15% acima do nosso preço de venda. E outra também que a gente não conseguiu vender foi JBSS, por um detalhe mínimo, né? A gente só opera swing trade depois das 11, a gente faz questão de falar isso todos os dias. E na hora que deu 11,5, 11,10, ela estava a 2 centavos acima do nosso preço de venda. Se a gente tivesse vendido, teríamos tomado stop. Então essas 2 ações a gente não iniciou a venda, tá? E teve algumas que a gente... aliás, a BBDC4 a gente também não conseguiu vender, porque o nosso preço de venda era aqui, ela abriu aqui embaixo, depois caiu no outro dia, quer dizer, não tivemos como vender, né? Se ela tivesse passado pelo nosso ponto, como as outras fizeram, mas infelizmente não aconteceu. Agora a gente está vendido em alguns ativos e a gente precisa tomar
uma atenção especial com eles. A estratégia continua a mesma, né? A operação que a gente iniciou durante a semana, zera na sexta-feira. Se a gente tivesse zerado todas essas operações no final do dia de ontem, teria dado um bom ganho. Mas como a gente, ao invés de tentar descobrir onde está topo, onde está fundo, se vai subir ou se vai cair, o melhor que a gente faz sempre é seguir a estratégia. Então, eu falei lá para os que me seguem lá na XP, lá na Arena do Investidor, que mais uma vez essa semana iria fazer o que faço sempre, que é seguir a estratégia. Ou seja, só vou sair da operação na sexta-feira, lá perto do fechamento do pregão. A única operação de compra que eu indiquei essa semana foi BIF3. Tá indo, né? Ontem deu compra antes de ontem, na segunda-feira. Desculpa, na terça-feira, né? Hoje já é quinta. Ontem, num determinado momento, estava subindo mais de quase 4% do nosso preço, mas acabou recuando um pouco no final do dia. Vamos dar uma olhada no gráfico e ver quais são esses ativos que a gente está posicionado, né? Esse aqui que eu falei que não deu para vender, porque a BBDC eu queria vender no rompimento de 23,80, ela já amanheceu caindo, tá? Então, com gap não dava para vender aqui, a máxima que ela fez no dia foi 23,32, quer dizer, daqui para o nosso ponto de venda tem quase 2%, então não dava para fazer a venda, né? Mas em compensação a gente vendeu o Cielo. Essa aqui na segunda-feira rompeu o fundo, a gente pôde vender ela sem maiores problemas. Continua bem a operação, está aí abaixo do nosso preço, perfeito? O stop, que a primeiro momento era aqui em 30,48, você já pode até mudar para o 0 a 0. Aqui se o mercado disparar e for para cima, a gente consegue sair da operação. BBSE, né? Outra que a gente vendeu também foi Cielo. Ela abriu na segunda-feira abaixo do nosso preço, mas voltou, então deu a oportunidade da gente vender. Também caindo, o alvo aqui é 32,91, stop acima de 40,33. A outra que a gente vendeu foi Semig. Ela caiu na segunda-feira e na terça e na quarta ela ficou andando de lado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dela. JBSS e SUSB a gente não conseguiu vender. Vendemos também Magazine Luiza, que fechou também abaixo do nosso preço. A CSNA a gente vendeu na segunda-feira e tomamos o stop. Foi o stop que a gente tomou na semana. Ela fez aquela... Ela parecia querer ir testar o fundo, mas a partir dessa abertura de segunda-feira aqui, né, depois que a gente vendeu, ela começou a subir, já na segunda-feira passou do ponto. CETIP a gente vendeu, ontem ela caiu bastante, mas acabou fechando com martelão, que dá medo em quem está vendido, mas enfim, vamos seguir a estratégia, tá ok? IBRCR6 também, aí a gente vendeu e ela está aí abaixo do nosso preço. A única compra da semana foi BIF, fechou lá em 11,20, a gente comprou em 10,90, está dando aí 3%. Então, das operações que a gente tem nesse momento, a única que está no prejuízo é a CETIP. E esses pontos, pessoal, todos esses pontos, se puder até mudar para meu rosto aqui, a gente, eu não dou uma de maluco e chego aqui, vou marcar alguns pontos no gráfico para mostrar para o pessoal, né? A gente passa todos esses pontos no domingo à noite, no estudo de domingo, que acontece aqui na Infomoney TV às 10 da noite, perfeito? Essa semana, na segunda-feira, vai ter feriado. E esse final de semana também eu vou estar viajando. Eu vou estar junto com alguns analistas e traders da Clear Corretora em Las Vegas. A gente vai fazer um passeio gostoso lá. Mas essa história do estudo de domingo é alguma coisa que precisa ter continuidade, tá ok? Então a gente já arrumou aqui uma forma de, mesmo tendo feriado na segunda, mesmo eu estando viajando, a gente não deixar de fazer essa apresentação. Então no domingo às 10 da noite, lá direto de Las Vegas, eu vou estar lá fazendo o estudo de domingo. Talvez aí muito mais na mão do Danilo Zanini e do Caio Toledo do que na minha, mas eu vou estar lá acompanhando o pessoal. Vou passar as minhas indicações, que são indicações que servem ao menos para dar um norte para vocês, tenho certeza para a maioria que está iniciando. E a gente, portanto, vai estar aí, mais uma vez, aí, tocando em frente o estudo de domingo, neste domingo, tá? Então já fica o convite para todo mundo. Nesse mesmo canal, vocês estão assistindo aí pela Infomoney, nesse mesmo canal vocês podem, sem maiores problemas, participar desse estudo, perfeito? Então domingo às 10 da noite, tá? Bom, vamos voltar aqui e eu queria... Hoje eu estou sozinho fazendo essa apresentação, então eu queria ficar à disposição de vocês para fazerem as perguntas. A única coisa que eu vou pedir é o seguinte, eu sei que muita gente gosta de usar o chat para bater papo e tal, mas
se vocês puderem, por favor, agora deixar o chat único e exclusivamente para a gente responder as perguntas, pegar as perguntas de vocês, tá? Seria melhor. Então deixa o bate-papo para depois que eu sair daqui. Vamos lá ver os ativos que vocês estão pedindo, tá? Vamos lá falar de CROT 3, também é uma indicação minha, né? A gente está desde a semana passada falando sobre Croton 3 e atualizando o trade, né? Então a gente falou, para quem está aqui pela primeira vez, tá, pessoal? Deixa eu apagar essa linha vermelha, ela está em 9,18, tá? Depois a gente coloca ela de novo. Ó, para quem está aqui pela primeira vez, né? Eu sempre sugiro operação e essa linha preta é a linha que, se rompida, tá? É a linha que dá aí início à operação, tá? Então a gente sugeriu uma venda no rompimento de 9,51. O stop fica acima de 10,23, que é a linha vermelha. Então a linha vermelha, se rompida, a gente admite que errou e é importante a gente admitir isso. A gente só começa a ter chance de ganhar nesse mercado quando a gente admite que parte das operações que a gente faz vai dar errado e, portanto, você vai precisar estopar, tá ok? E essa linha vermelha é sempre a linha que, se rompida, chega a hora da gente admitir isso, tá? Então é uma operação que já está em andamento há algum tempo, já tem mais de uma semana que iniciou, o alvo está em 7,37 e eu sugeri já ontem, né, mudar o stop para 9,18, tá? Que é um pouco acima, vamos lá, 9,18, aliás, para o rompimento de 9,18, ou seja, 9,19. Que é o rompimento desse topinho aqui, que já é o topo do gráfico de 60 minutos, tá? Então, é claro, eu não vejo compra nenhuma em Croton, a operação continua a ser de venda. Se romper esses 8,38, tem inclusive mais uma venda para fazer, e se começar a repicar a partir daqui, não tem nenhum problema, a gente vai pensar em venda num outro lugar, tá ok? Eu tô anotando alguns papéis, deixa eu ver quem que pediu o boi gordo aqui, o Haha. Tá anotado, tá? O BBAS3, o Rene, pronto, já tem um monte de papel aqui. O FPJ pediu para dar uma olhada em Petro 4. Vamos lá dar uma olhada em Petro 4. Bom, Petro 4 continua em tendência de baixa, né? Uma tendência de baixa bem forte. O pessoal se preocupa com o gringo, que se o gringo entrar, se o gringo sair e tal, não sei o que. É engraçado isso, né? Porque o gringo está comprando bolsa desde o começo do ano, a bolsa só cai desde o começo do ano e o pessoal continua achando que o gringo só ganha dinheiro, né? Dá uma olhada no fluxo do gringo, como é que tá na bolsa aí, para vocês verem que o gringo está comprado e muito comprado desde o começo do ano, tá? Então esquece esse negócio se o gringo entrar. O gringo já está aqui e a bolsa só cai desde o começo do ano, né? Esquece disso. Pensa em direção no gráfico aqui, tá certo? Pegar, comprar tendência de alta, vender tendência de baixa, né? Se o gringo ou o brasileiro, ou quem está comprando, aí pouco importa. O importante é o seguinte, quando você compra, tomara que um monte de gente compra junto. Se ele é brasileiro, francês, alemão, suíço, não tem problema, pode ser qualquer coisa. Ele pode ser até brasileiro, inclusive, pode ser aqui de São Paulo, do Tocantins, de Goiás, de Bahia. O importante é o seguinte, você comprou, tomara que todo mundo compre junto para o preço subir. É isso que você tem que torcer, né? Esquece esse negócio se o cara é gringo, se não é, se é isso, se é aquilo. Tanto faz aí. Vamos lá falar de Petro 4, então. Petro 4, ela iniciou uma correção na semana passada, né? Teve 3 bons dias aqui, até dias que o mercado caiu e ela se recuperou, né? Aí no gráfico de 60 tinha uma linha de tendência, ela chegou a romper ontem essa linha de tendência, né? Ficou abaixo dessa linha de tendência, mas acabou ganhando força junto com o mercado, né? É outra, pessoal, que a gente pode até aqui, né, arrumar essa linha de tendência, pensar de novo que acima dela, no gráfico de 60 minutos, não tem muito o que fazer na venda, tá ok? E observar que o mesmo sintoma que tem o Ibovespa de ter o difusor cruzado para cima, tem a Petro 4. Então, principalmente se a Petro 4 romper essa região de 9,30, ela pode fazer uma grande onda para cima. Algo que seria mais ou menos assim, tá? Para um alvo lá em 10,17, perfeito?
Bom, isso não muda a condição do gráfico diário, é só uma observação, principalmente para quem está vendido ou para quem gosta de operar o gráfico de 60 minutos. No gráfico diário, se ela vier aqui em R$10, tá tudo certo, né? Justamente porque ela tem uma queda muito forte. Isso aqui é uma perna só de tendência. Quando você tem uma correção dessa perna, é possível que a retração fique entre 50% e 61% da retração de Fibonacci, e ainda assim a gente não tenha tá, nenhum tipo de reversão de tendência, tá? Então, se essa onda vier até 10,57, até 11,28, tá tudo certo. Ainda assim é só uma correção da tendência em andamento, perfeito? Bom para quem gosta de operar gráfico intraday, ótimo, tá? Vocês vão tomara que todo mundo aproveite isso. Mas quem gosta de operar tendência no gráfico diário, subir mais significa só que a gente vai ganhar mais alvo quando começar a cair, tá? Só isso. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Azaf pede para dar uma olhada em YouTube 4. É o que acontece com todos os bancos, né? Eles estão mais fracos do que o mercado nessa última pernada aqui, caíram mais, né? Vieram nas médias, começaram a cair. Por enquanto, nem no gráfico de 60 minutos, né? A gente tem aí algo dizendo para a gente que essa tendência vai ser revertida. Vamos lá, meu filho. Aí, né? Por quê? Porque apesar dela estar deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Você ainda não tem o difusor aqui cruzado para cima. Ele está todo se enrolado aqui, tá? Ou seja, não está fácil acreditar numa reversão sequer no gráfico de 60 minutos. Então, voltando para o gráfico diário, é um ativo em tendência de baixa. Não dá para vender porque o risco aqui é muito grande em relação ao alvo, né? Então, se a gente vender aqui, certo? Vamos vender aqui, tá? O stop está aqui em cima e o alvo aqui embaixo, perfeito? Ou seja, o risco nesse caso é maior do que o alvo se a operação der certo, né? Então, o que ela não tem é um bom gerenciamento de risco. Então, no gráfico diário não tem o que fazer com a nossa querida YouTube, tá ok? Por enquanto é ficar de fora. E o mesmo acontece com o BBDC4, que era muito bonita para venda lá em cima, mas aqui está mais perto do fundo do que do topo. E talvez seja um pouco diferente da BBAS, porque a BBAS está mais perto de romper o fundo, tá? Então, tem que ficar atento aí. Para quem gosta do gráfico de 60 minutos, se acontecesse um rompimento, você tem até como vender com stop acima dos R$17,85, tá? O Lula pede BBAS, então tá aí, Lula. Você que gosta do Lula, tá aí falado de BBAS, perfeito? O Haha, brincadeira. O Haha pediu BGI V15, tá? Para quem ainda não entende direito aí o que é o BGI, esse é o contrato de boi gordo, tá? É um contrato onde você está negociando 330 arrobas de boi gordo, tá? Vamos lá. Eu ontem na sala, inclusive, falei dessa compra aqui, tá? Acima do 148, para mim fica um gráfico diário muito bonito, tá? Para quem entrou na operação, o stop está aqui abaixo de R$146, abaixo dessa mínima aqui, que é R$145,90, tá? Só que operação com commodity, tirando o café, que é uma maluquice danada, tem que ter um pouco de paciência, tá? Às vezes demora para andar R$1 e tudo mais, né? Mas de qualquer forma, tá bem bonito aí o boi gordo. Eu gosto aí, haha. Tá bem bonito mesmo a condição dele, tá? Vamos lá, deixa eu falar um pouco das siderúrgicas, tá? A Gerdau, Usiminas, CSNA e muita gente agora fala da Goal, né? Porque muita gente não sabe se tem liquidez, se não tem, Goal 4. Se é um ativo que está em tendência de alto, de baixo, o que é. O cara pega lá as maiores variações no dia e vê lá que a Goal é uma das maiores variações do dia, né? Mas, de certa forma,
o setor inteiro de siderurgia tem a mesma condição, tá? Ou seja, vou até olhar os Minas, tiveram uma queda gigantesca até 2 semanas atrás, umas semanas atrás, e agora passa por uma correção, tá? Eu sei que muita gente fica emocionado com porcentagem, né? Então tem gente que me chama, André, olha lá, o OGX está subindo 30%, né? Aí você olha, ela saiu de 3 centavos para 4 centavos, né? E essa coisa, quanto mais baixo está o preço, né? Quer dizer, 3 centavos aí na Uzi Minas já é 1%. Então ela sai de R$ 7,00 para R$ 2,50, tá? R$ 2,70 em 3 meses. Quando ela corrige um pouquinho, né? Porque quando você olha o final do dia, o Uzi Minas subiu 10%, você acaba ficando impressionado. Nossa, essa aí está bem forte, né? Aí quando você vem e tira o zoom do gráfico e começa a olhar um gráfico como esse, você está vendo que nada mais, o Uzi Minas está fazendo nada mais do que voltar um pouco do que caiu, né? Então ela agora está aí o mesmo nível que estava 2 semanas atrás, né? Ela precisa, para voltar ao nível que estava aqui no começo do mês de agosto, ou seja, um mês atrás, ela ainda precisa subir 32% só para voltar ao nível que estava em agosto, ou seja, passando por uma correção. Não só Uzi Minas, né? Uzi Minas, CSNA, GGBR e Gerdau, tem todas a mesma condição. Uma informação que a gente deu ontem, que talvez tenha sido valiosa para quem faz operações em gráfico intraday, como por exemplo o gráfico de 60 minutos, é que nos 60 minutos tinha aí uma possibilidade de onda 3 para cima e acabou acontecendo. O primeiro alvo é 3,36, o segundo 3,51, tá ok? Então fica bem interessante aí para quem gosta de gráfico de 60 minutos, mas para quem gosta de gráfico diário, né, continua tudo do mesmo jeito, ou seja, tendência de baixa, passando por uma correção, tá? Vamos dar uma olhada em VEG, tem bastante gente pedindo, Rômulo, Mas, enfim, gráfico diário, né? Então, a VEG tem o mesmo sintoma que tem, por exemplo, a Cielo, por isso a gente vendeu, que tem a BBSE, por isso a gente vendeu, tá ok? O que aconteceu com a VEG? Bom, a VEG, ela estava em tendência de alta até 1 mês e meio atrás, tá? E tentando romper o topo, inclusive aqui, e de repente corrigiu. Corrigiu na média móvel de 72. E se a gente tirar o zoom, a gente vai perceber que durante toda a tendência de alta da VEG, né, sempre que ela vinha na média móvel de 72, ela ganhava força, fazia novo topo. Média móvel de 72 ganhava força, fazia novo topo. E fez isso várias vezes, tá ok? Só que agora tem uma diferença, né? Ela cruzou essa média para baixo e está tentando aqui subir, mas já encontra resistência nessa média. Então, o que em algum momento foi suporte, acaba virando resistência, tá? Então, eu não consigo mais falar em compra de VEG, né? Simplesmente porque eu não opero contra a tendência. Eu estou vendo aí, tem gente falar que eu tô todo comprado e tal, não sei o que, né? Tomara que você tenha comprado ontem, né? Porque se está comprado há 2 semanas atrás, está com prejuízo imenso, provavelmente. Eu não consigo operar contra a tendência por um motivo muito simples. Eu nunca vi no longo prazo alguém ganhar dinheiro operando contra a tendência, né? É sempre assim, você até acerta um movimento e acha que descobriu o santo grau, mas aí no movimento seguinte você acaba devolvendo tudo para o mercado, perfeito? Então eu olho para a VEG e enxergo que agora ela tem as resistências das médias móveis, se for subir vai ter dificuldade em fazer isso, tá? E se por acaso começar a cair a partir deste ponto, a gente pode inclusive pensar numa venda como as que a gente fez, por exemplo, semana passada na ELPL4. Não sei se vocês se lembram, ela também estava em tendência de alta, também corrigiu, bateu na média, encontrou resistência. Quando começou a cair, a gente pensou na venda, pensando aí nessa projeção aí de 100% da onda 3, perfeito? Então o VEG tem a mesma condição. Se por acaso aqui bater cabeça e olhar para baixo, a gente vai pensar numa venda. Até porque a condição, como diria Marília Gabriela, sine qua non para ter uma venda é que você tenha o nosso indicador já mostrando falta de força, a gente já tem isso aqui, tá? Então ficar atento exatamente com essa região. Se daqui a pouco apontar para baixo, a gente começa a pensar em venda em VEG. André, e se subir? Cara,
e pode subir, tá certo? Porque o mercado não está nem aí para a minha opinião, como não está nem aí para a opinião de vocês. Ele faz o que ele quiser. Se subir, vai com Deus, tá ok? Mas não comigo, né? Eu obedeço a minha estratégia. Cruzou média e está aqui embaixo, né? Eu vou sempre me concentrar para na hora que perder força pensar em venda. Por exemplo, BRFS 3 está subindo aqui, tá vendo? E eu não comprei, mesmo ela tendo vindo aqui num ponto muitíssimo importante. Quando a gente tira o zoom, a gente percebe que esse é uma linha de tendência que vem desde o início de 2014. Eu não comprei, simplesmente porque eu prefiro achar que a Brasfoods não vai ter força para romper o topo e por isso não vale a compra. Eu prefiro até me concentrar na venda aqui. É claro que o que tem de diferente é que aqui você não tem o difusor ainda cruzado para baixo. Se tivesse, eu já estaria me preocupando em que ponto que eu vou vender Brasfoods. Como não tem ainda, eu não quero comprar e mesmo que ela suba e vá-se embora, vai sem eu estar fazendo a operação. Primeiro motivo, justamente porque quando cruza para baixo da média móvel é mais fácil para mim pensar na reversão da tendência e esperar exatamente ela do que fazer a minha ou do que embarcar numa operação de compra, tá ok? Vamos lá. BRKM5. É um gráfico muito bonito, tá? É difícil da gente pensar em compra desse ativo porque ele tem alguns problemas de envolvimento ou de possibilidade de envolvimento com a Lava Jato. Se falou muito nisso, inclusive grandes quedas que aconteceram nela foi por causa disso. A gente não sabe por enquanto se é verdade ou não, mas eu morro de medo de perder meu dinheiro, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que proteger sempre é o nosso capital, e como eu acho que o risco de ter um gap grande nela é maior do que em outros ativos que não tem esse envolvimento, eu resolvi não dar call em Braskem. Agora, se a gente se esquecer disso e pensar só no gráfico, ele é sim muito bonito, tá? Então ele rompeu linha de tendência, corrigiu, voltou a subir de novo, rompeu o topo aqui em R$14, e a primeira resistência que ela tem aqui é em 15,63, tá? Então fica atento aí, tem tempo ainda para essa Braskem subir. Se você tiver posicionado, boa sorte, tá? Um gráfico realmente muito bonito, tá? André, suas médias móveis são exponenciais? São exponenciais. São duas médias móveis, uma de 17 períodos e uma de 72 períodos, tá? A de 17 períodos é uma média móvel roxa, que faz a leitura de curto prazo, e a média móvel laranja é uma média móvel de 72 períodos, que faz uma leitura de médio prazo. Para quem é cliente da XP, no gráfico do Home Broker, tá, tem lá gráfico Trade Zone, tá? Você clicou ali, abre um gráfico. Você vai em indicadores e tem lá Arena do Investidor, que é exatamente onde a gente passa fica durante todo o pregão acompanhando o mercado junto com os nossos alunos. Aliás, fica o convite, daqui a pouco eu vou mostrar o link para vocês de como vocês vão poder entrar, mesmo quem não é cliente, por enquanto tá liberado essas salas, tá? Então você clicando em Arena, indicadores, Arena do Investidor, você vai ver que tem lá 3 indicadores, que são esses indicadores que estão somente aí nesse gráfico da XP, do Home Broker da XP. Um é o difusor, que eu mostro para vocês aqui, que é esse MACD com mais uma linha, né? E o outro é cruzamento de médias. Aí essas médias 17,72 já estão lá configuradas, certinho. É só você clicar em incluir, ele já vai para o teu gráfico e você já vai ter esse layout lá, tá? Vamos lá. André, usando stop curto dá para operar? Porto, isso é um conceito muito difícil. O que é stop curto? Um stop curto para mim no swing trade é de 5%. Um stop razoável para mim no swing trade é de 6,5% e tal. Então isso é muito difícil, né? Agora, o melhor stop é o que está no ponto certo. Na minha opinião, para minha estratégia, é o fundo do gráfico de 60 minutos quando eu vou comprar e é o topo do gráfico de 60 minutos quando eu vou vender. A porcentagem que tem de distância é menos importante. Agora, se eu botar no meio do caminho, aí ele passa a ser um stop que não faz muito sentido, tá? Eu sou sempre sincero com vocês, né? Eu não gosto de análise técnica para sair das minhas operações, né? Então, o que eu faço? Eu uso análise técnica até eu entrar na minha operação. Então, quando eu entro, eu usei a análise técnica para achar o meu ponto de entrada. Vou dar um exemplo aqui em BIF3, olha, tá? Então a gente está falando com vocês aí de BIF3.
poxa pessoal, esse ponto de 11,70 é um ponto importante, bateu aqui algumas vezes, não conseguiu romper. Se romper 11,70 a gente vai entrar na operação, perfeito? Tá bom, André, você usou o que para falar isso? Análise técnica. Bom, se a gente entrar na operação, o mercado pode ser legal com a gente, ela vai subir bastante, a gente vai ganhar dinheiro, ou o mercado pode voltar e mostrar pra gente que a gente estava errado. Então, se isso acontecer, onde a gente vai sair? Se romper esse fundo aqui, ó, é o fundo do gráfico de 60. 10,89 a gente sai. Perfeito? Análise técnica. Depois disso, entrei na operação ontem, antes de ontem, né? Acabou. Acabou a análise técnica. A partir daí, é tudo gerenciamento de risco, cara. Não tem mais nada de análise técnica, tá? Eu falo isso e muita gente, pô, que absurdo, mas e aí o alvo, você não vê se tem um topo anterior atrapalhando o alvo? Não. A partir daí, é tudo gerenciamento de risco, tá ok? Eu não olho esse alvo aqui que eu coloco, é sempre pensando em gerenciamento de risco, relação risco-ganho para 3, não tem nada mais a ver com análise técnica. Bom, essa é a minha estratégia, tá? Vocês não precisam concordar com ela e nem precisam usá-la. Mas é o que dá certo para mim. Se dá certo para você de uma outra forma, fique à vontade para usar, tá? Ninguém é obrigado a usar a mesma estratégia que eu uso só porque eu uso, tá? Aliás, pega ela aí só como base para desenvolver a sua. Foi assim que eu fiz, se puder mudar aí a câmera, foi assim que eu fiz com o Alexander Elder, né? Eu sempre indico essa literatura para vocês, são os livros do Alexander Elder, principalmente um livro que se chama Como se transformar em um operador/investidor de sucesso. Ali, a minha estratégia foi montada em base daquilo que eu vi ali, né? Com base naquilo que eu vi ali. E ao longo do tempo eu fui modificando as estratégias, colocando coisas relacionadas ao meu perfil. E hoje eu quando leio o livro novamente e vejo aquela estratégia, puxa vida, não tem nada a ver com a minha estratégia hoje, né? Mas ela serviu como base. E é engraçado que num outro livro do Alexander Elder, ele fala exatamente isso, que muita gente encontra com ele depois de alguns anos e fala, poxa, eu comecei usando a sua estratégia, mas eu fiz uma modificação, eu criei isso, criei aquilo, coloquei isso, tirei aquilo, e hoje eu opero assim e estou indo bem. O que é importante é isso. Se te servir como base, já é muito bom. A partir do momento que você pegou aquela base para fazer alguma coisa, você vai modificar e botar a estratégia com a tua cara, tá certo? Ela tem que ter 3 coisas que são básicas para qualquer estratégia. Ponto de entrada, rota de fuga caso dê errado, e vai dar errado, né? Muitas operações vão dar erradas. E você tem que saber onde você vai sair se a operação der certo, perfeito? Tendo essas 3 coisas, o que você vai usar para definir o ponto de alvo, ponto de stop, se é gráfico, se é fundamento, se é... Você vai jogar no dado e vai, se der maior de 3, você vai buscar tanto, se der menos que 3, o stop é de tanto. Enfim, não importa o que vai ser, tá? Se você tiver aí bem definidos os pontos de entrada, saída, se der certo, se der errado, muito provavelmente sua estratégia tem grande chance de ser vencedora, tá? Se eu vou elevando os stops depois de entrar na operação, vou. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso, mas eu vou refazer esse vídeo. Tem uma regrinha que eu uso que chama regra dos 3%, que eu uso para esse momento de mercado ruim, tá? De mercado que não tem uma tendência duradoura por muito tempo, a não ser em um outro ativo, né? Mas a gente, como eu sempre trabalho pensando no prazo, o meu swing trade é sempre o prazo de uma semana, quando o trade dá muito certo, eu não deixo mais ele voltar, porque o meu prazo acaba no final da semana, na sexta-feira, tá? Então tem uma regrinha que a gente desenvolveu para modificar esses stops. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui para vocês, mas eu prometo que eu gravo um vídeo e logo logo vai estar disponível aí no meu canal do YouTube para vocês verem, tá? Não. Teve alguém que não gostou do livro, né? E colocou como um palavrão. Você é o primeiro de muitos que eu encontro que não gosta do livro. Não só gosto do livro, que eu acho que como aquele livro e o que ele escreveu ali mudou minha vida, tá certo? E eu tive a oportunidade de falar isso para esse cara, para o Alexander Elder. A gente conseguiu trazer ele aqui para o Brasil há uns 3 anos. Inclusive meu livro está autografado e tal. E eu admiro muito pessoas que têm essa capacidade, e ele é uma pessoa que teve a capacidade de mudar a vida de muita gente realmente que eu já conheci, tanto aqui no Brasil quanto fora. O estalo, né? Claro que depende do meu trabalho, do que eu fiz, depende da minha parte emocional, depende do meu equilíbrio, depende do meu gerenciamento de risco, mas o estalo de querer mudar de vida veio a partir dali, tá?
Vamos lá ver mais alguns ativos. O Wes está pedindo para dar uma olhada em Comgás, Cgás 3. Faz tempo que eu não olho esse gráfico. É isso aí mesmo? Cgás 3? Será que não é Cgás 4, não? Não, é Cgás 3. Bom, Comgás. Cara, esquece disso, né? Não tem liquidez para fazer... Não, Cgás 5 deve ser, né? Porque não é possível, não tem... Eu já operei com gás, agora não tinha liquidez nenhuma mais, né? Mas mesmo assim, a liquidez muito reduzida. Com gás em tendência de... Com gás 3 esquece, tá? Não tem liquidez, não dá para usar nada, tá? Essa aqui em tendência de baixa, né? Se perder o fundo, 39,60 dá outra venda, não dá para pensar em compra ainda de Comgás, tá? É um ativo até que passou bastante tempo tendência de alta ali no passado, né? Em 2012 subiu lindamente, caiu com força, depois subiu de novo, mas acabou que faz umas pernas de alta de vez em quando, maluca, né? Sobe que nem uma maluca, depois devolve tudo. Enfim, se perder esse fundo aqui dá outra venda, não tem possibilidade de compra, pelo menos por enquanto, com ela, tá ok? Vamos lá. A Bev, opa, é verdade, vocês pediram bastante a Bev. Então, Ambev está em consolidação, né? A gente já falou isso aqui com vocês. E por que isso é ruim? É muito bom para quem tem o papel, está querendo acumular o papel, ele fica sem subir durante vários meses, dá tempo de se comprar cada vez mais, né? Pensando em fundamento, aí daqui a pouco ela rompe para cima e vai-se embora, né? Mas aqui nesse momento, ela está aí na mesma... Se você for comprar aqui, o teu stop está aqui embaixo, né? No fundo dessa consolidação, e o teu alvo está aqui em cima, que é o topo da consolidação, né? Então o que ela não tem nesse momento é um bom gerenciamento de risco, tá? Você consegue fazer até uma estrutura apostando aí na continuidade da consolidação de Ambev, que de 2013 ao início de 2015 durou 2 anos, né? Então você teve aqui para trás aqui até 2013 o mercado lateral, agora lateralizou de novo, tá? Eu não vejo também alvos tão interessantes para a Ambev. Eu acho que aqui já tem uma dificuldade nesse ponto, ou seja, tem que ter muito cuidado com a Ambev nessa região aqui, tá? Se está comprado, o stop já pode ser abaixo desse fundo. Deixa eu ver o ponto certo aqui. Abaixo aí de 18,55, tá ok? Mas é engraçado, né? No dia que ela parecia que ia romper essa consolidação, ela voltou e já fechou acima dela, que foi aquele dia lá da maluquice da segunda-feira lá no mercado, abrindo aí com 7% de queda, né? Enfim. O pessoal tá falando aí do índice futuro, que está com 0,88, bom, né? Aí vai ficando mais próximo de acontecer aquilo que a gente falou, tá? De você ter aí o que a gente chama aí de reversão de tendência no gráfico de 60 minutos, tá? Mas eu queria chamar a sua atenção para quem opera o índice futuro, dá uma olhada nessa linha de tendência, tá? Ela vem lá do dia 20 alguma coisa, tá? Ela tá aqui batendo em 47.900 pontos, tá ok? Da última vez que a gente esteve aqui, que foi aí depois da subida da semana passada, né? O mercado acabou voltando com força. Então fica atento aqui a essa linha, tá? Para você acreditar com muito mais precisão aí no rompimento dessa linha, ou nessa reversão de tendência aqui no gráfico de 60 minutos, precisa aí do rompimento dessa linha, tá? Aí rompeu a linha, você começa a acreditar nesses alvos aqui. 51.173, perfeito? Bom, vamos lá. A gente já falou dos bancos, enfim, BBSC também a gente já falou. Se pode estar num ponto de reversão, KLBN 11, vamos lá falar de Klabin. Acho que não, né? O Klabin já está em tendência de alta já faz bastante tempo, veio na média e está voltando a subir. Alvo 21,58, não tem nada indicando reversão por enquanto não, tá? Tem algum conhecimento de robôs? Cara, a gente conhece bastante robô. Quer dizer, eu já ouvi muito sobre isso, né? Tem alguns robôs aí que
de instituições, de corretoras, de investidores muito grandes lá de fora. Esses caras contratam alguns gênios de mercado que trabalham principalmente ganhando dinheiro com spread e tal, né? Isso costuma dar dinheiro. São robôs que às vezes se gasta alguns milhões para serem desenvolvidos e funciona durante um período, depois para de funcionar, o cara já está desenvolvendo outro e tudo mais, né? É algo que é fantástico para o investidor pessoa física, o lance do robô, porque deu para o nosso mercado liquidez, né? Antes Petrobras tinha 2, 3 mil negócios. Cirela, que era uma baita ação para se operar no day trade, tinha 200 negócios, 250 negócios. Isso não faz muito tempo, foi em 2008, né? Com a entrada dos robôs, né, essas ações ganharam liquidez. Então você pega uma ação, hoje uma ação que tem menos de 5 mil negócios por dia, você nem olha para o day trade, né? Então acaba que o robô é uma coisa muito positiva. Agora, a gente sentar, nós aqui, o cara é médico e vai sentar para desenvolver um robô para comprar no cruzamento de média e achar que vai ficar rico com isso, é que não faz muito sentido, tá? Então é um ótimo instrumento para o investidor institucional que tem muito dinheiro para desenvolver esses robôs. É um ótimo instrumento para a gente, para o investidor pessoa física, porque deu liquidez para o mercado. E toma muito cuidado se você resolver desenvolver o seu, tá? Ele precisa ser testado, ele precisa ser feito por uma pessoa de confiança, tem que tomar bastante cuidado para justamente você não cair aí no conto de, putz, eu vou desenvolver um robô que vai cruzar a média 9,21 eu compro, cruzou para baixo eu vendo e vou ficar rico, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Tô certo, Celson? Dia, André, tá certo. O que está errado? Aliás, hoje está parecendo que as coisas começaram a ficar, pelo menos estão começando certas aí no início do dia. O mercado subindo um pouquinho, repicando um pouco depois da forte queda das últimas semanas, é isso? Hoje é feriado na China, né? Hoje e amanhã, tá dando uma acalmada por lá, né? O dólar hoje até abriu subindo bem, bateu até 3,80, mas deu uma acalmada com o feriado na China e o cobre aí puxando as mineradoras, o que deve ajudar aqui no mercado doméstico também. Copom, né? Nenhuma alteração, veio como esperado, 14,25, né? Mantendo aí. E a frase deles foi justamente, prefere manter por um prazo mais prolongado. Na parte política que preocupa, né? Informações aí, vários blogs, colunas, né? Colunistas falando que quem trabalha com levista é pressionando pela sua saída. Então, isso acaba também, pode gerar, com certeza, volatilidade aqui no nosso mercado brasileiro. E saíram também dados nos Estados Unidos um pouco abaixo das expectativas, André. Bom, perfeito. Bom, eu vou ficando por aqui. Hoje é tchau mesmo para a semana. Amanhã eu não vou estar por aqui, vou estar viajando e volto aí na quarta-feira a apresentar aqui a abertura de mercado. Mas amanhã a gente vai ter normalmente, na terça-feira também, o Danilo Zanini e o Caio Toledo vão apresentar aí das 9 às 9h45. Eu volto domingo às 10 da noite no Estúdio Domingo, direto de Las Vegas. Pela primeira vez o Estúdio Domingo feito de algum lugar que não seja São Bernardo, minha casa, perfeito? Bom dia a todos aí. Celson, vamos lá. Obrigado, André. Né? Boa viagem aí, até quarta-feira. E Estudo de Domingo internacional, direto de Las Vegas. Bastante interessante, boa sorte por lá. Por aqui, né, como eu estava falando, o Copom aí manteve a taxa de juros básica, veio em linha com o que o mercado esperava. Até acho que pode ter um ajuste aí nas curvas de DIs, né, porque as curvas já precificando um aumento para a próxima reunião do Copom em outubro, e que para a gente não fazia sentido. Tudo bem, o dólar acaba pressionando, esse dólar alto pressiona a inflação, mas em compensação, o PIB, né, o crescimento econômico está vindo bem pior do que as expectativas. Já tem casa, por exemplo, que revisou suas projeções de PIB para esse ano e ano que vem, com projeção esse ano para menos 3,2% e ano que vem 1,5% de queda. A gente trabalha com 2,7% de queda para esse ano e 1% para ano que vem. Então, assim, já tem casa alterando para um patamar extremamente baixo. O que eu queria ficar de mensagem aqui antes de passar para o Gustavo é: a gente não acha que a gente está entrando num colapso na nossa economia. Porém, tem que se destacar que tem alguns players no mercado, investidores institucionais, que acreditam num colapso. E isso gera incerteza e volatilidade nos ativos. Falar hoje, a compra dólar agora, a gente falou para comprar no passado. Não é que o dólar não possa continuar subindo, principalmente por esse estresse de curto prazo, o que pode acabar matando outros investidores. Porque se você tem apostando contra, né, o contrarian call, se
Os investidores grandes continuam apostando que tem um colapso, mesmo que ele não ocorra, acaba matando o investidor menor que está apostando contra esse cenário. Então fica aqui a mensagem, a gente não acredita no colapso, mas é óbvio, está muito provável a perda do grau de investimento. Agora você tem uma discussão sobre a saída do Levi e ele não está conseguindo, né, fazer o que ele gostaria, pelo menos implementar muitas mudanças. E a princípio que a gente tem ouvido, acho que a mídia tem pronunciado a respeito, Nelson Barbosa está ganhando espaço, ministro do Planejamento, em relação ao ministro da Fazenda, o que acaba sendo negativo também para implementar aí mudanças, fora a briga Congresso versus Planalto. Gustavo vai falar um pouco sobre isso, né? O Temer sendo convidado novamente para voltar para essa parte política, né? E ele não aceitou. Então, assim, o cenário continua de incertezas, de piora na parte econômica, ano que vem também. Então, é um cenário para se pensar e para manter cautela, pessoal. Vou passar agora para falar de macro, micro, tudo que aconteceu lá fora e aqui, bolsas lá fora também. Gustavo Cruz, bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, essa incerteza um pouco maior em torno do Levi, muito isso, muita dúvida se ele tem força ou não, talvez questionando um pouco da criatividade dele em apresentar propostas, né? Visto que ele teve um pouco de resistência, muitas das propostas que ele mandou ou foram rejeitadas ou foram flexibilizadas, piorando um pouco ou dificultando, digamos assim, o seu trabalho de realizar esse ajuste fiscal. Lembrando, quando ele foi apontado, ele era tido como um dos melhores para realizar o ajuste, mas o problema está sendo mais, como o Celso comentou, na parte política, na parte de força, não tanto na parte técnica dele, mas nessa outra parte que está dificultando um pouco mais a realização do ajuste fiscal. Infelizmente, a gente teve então mais notícias de Congresso versus Planalto. O Congresso aprovou ontem a PEC federativa e o super simples foi a aprovação final. A PEC federativa foi a primeira votação. O Pacto Federativo é aquela que o texto básico impede que a União de impor novos gastos a estados e municípios sem repasses financeiros. Então seria essa PEC do Pacto Federativo. O super simples ele está sendo um pouco criticado porque, segundo a Receita Federal, o governo vai deixar de arrecadar 11 bilhões com essa aprovação desse super simples, enquanto o Ministério de Micro e Pequenas Empresas acredita que vai ser 4 bilhões que eles deixarão de arrecadar. De qualquer forma, com essa dificuldade para realizar o superávit primário nos próximos anos, é importante se super simples não vem em boa hora, digamos assim. Ainda teve a nova tentativa da Dilma de retornar o Michel Temer, seu vice-presidente, para a articulação política, depois que ele se retirou parcialmente, depois que o Eliseu Padilha também se retirou. Ela tentou fazer uma manobra, mas houve um não dele. Ele se colocou novamente como disposto a ajudar o governo, mas não quer mais participar dessa parte. Também foi discutido a parte dos cortes de ministérios, porque agora surgiu uma nova informação de que o Nelson Barbosa está propondo, em vez de cortar 10, cortar 15 ministérios, o que obviamente gera um descontentamento interno nos próprios ministros. A gente escutou essa semana do Tombini reclamando que poderia perder um posto de ministério. Obviamente que eles não querem ser... não querem perder esse posto. Ainda como a gente teve a principal ponto da semana, que foi o Copom decidindo pela manutenção da taxa de juros em 14,25% ao ano. Eles seguem falando que deve permanecer por um período prolongado de tempo. Basicamente, o Copom fez o que, como no começo da alta da taxa de juros, ele fez a primeira elevação e continuou pregando nas datas que seguiria vigilante por um bom tempo. Na última ele retirou, falou que já não era mais, na última, não na reunião de ontem, na anterior, ele retirou, disse que agora permaneceria por um período suficiente depois da última alta e está correspondendo ao que disse. Então, o Banco Central tentando ser o mais transparente, não divergir um pouco das expectativas do mercado e tentar deixar mais claro, nesse período de tantas incertezas que a gente está por parte da economia, é um ponto positivo do governo que o Banco Central esteja conseguindo deixar esse diálogo bem simples com o mercado. Ainda passando para a parte do radar, a gente vai ter hoje o Luciano Coutinho e o Nelson Barbosa participando de um seminário agora pela manhã, e a gente tem o presidente do Banco Central, o Tombini, e seu diretor, Tony Volpon, indo para a Turquia no encontro do G20. Na parte internacional, a gente teve pela manhã
dados positivos. A gente teve vendas no varejo da zona do euro avançando, elas registraram alta de 0,4% na comparação mensal e 2,7% na comparação anual, um resultado importante, resultado positivo para a região, que hoje a gente teve também a decisão do Banco Central Europeu de, mais uma vez, de manutenção das taxas de juros por lá, era o esperado, mas a dúvida era qual seria o tom do diálogo. E esse dado foi importante porque ele mostrou que a economia está se recuperando, mas o discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, foi na linha de que a recuperação está sendo lenta, eles esperavam que já nessa época do ano já teria uma recuperação um pouco mais pungente. Então, crescem aqueles que acham que o Banco Central Europeu não vai parar seu programa de estímulos monetários em outubro de 2016, que eles podem perpetuar um pouco mais, deixar um pouco mais tempo esse programa, visto essa recuperação um pouco mais lenta do que esperado. O último dado da zona do euro foi o PMI composto, que ele também avançou. Ele foi de 53,9 em julho para 54,3 em agosto. Dentro do bloco da zona do euro, a gente teve PMI composto da Alemanha também avançando. Na França foi recuo e na França e no Reino Unido foram os destaques negativos que recuaram. Indo para a Ásia, a gente teve o PMI de serviços do Japão, que chegou ao maior patamar em 22 meses. Ele passou de 51,2 em julho para 53,7 em agosto. Então, junto ao fato da China estar com os mercados fechados hoje e amanhã, a gente teve diversos indicadores positivos que facilitaram as bolsas a avançarem hoje pela manhã. Pelo menos até agora esse é o tom, e as bolsas da Ásia fecharam em alta. Agora eu vou passar para o Celso. Espero que todos tenham um bom dia e a gente se vê amanhã novamente. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui, o fluxo aqui na casa ontem, tanto locais quanto os estrangeiros foram net compradores. Os locais terminaram o dia net comprados em 43 milhões de reais. Destaque na compra, Vale 5, Ambev 3, JBS, Klabin 11 e Vale 3. Destaques na venda, Petro 3, Bradesco 4, BTG e Equatorial. Nas duas pontas, a gente teve Petro 4, Suzano, Cetip, Cielo e Ultrapar. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 26 milhões de reais, com destaque na compra para JBS, Ambev, Bradesco, Ultrapar e Suzano. Destaque na venda, Petro 4, Santander e Cosan, CZTL 33. Nas duas pontas, Petro 3, Vale 5, Vivo, Pão de Açúcar e Semig. Vale destaque lá fora, as mineradoras apresentando forte alta mais cedo. Rio Tinto, BHP, Glencore, muito por conta da recuperação no preço do cobre. Lembrando que hoje é feriado na China e amanhã também. Então o minério não muda a cotação, mas na China, obviamente, mas a gente tem aí o cobre se recuperando e aí recuperando as mineradoras mundo afora. Fora isso, notícia da Qualicorp. Ontem as ações sofreram mais de 3,6%, muito por conta desse caso de falência da Unimed paulistana, confirmada hoje. O que acontece nesse sentido? A Unimed paulistana tem 744 mil beneficiários, participantes, segundo a Agência Nacional de Saúde. 160 mil são via Qualicorp. Então, a Qualicorp já está colocando para mudar, esse pessoal tem a migração para outros planos, mas o mercado acabou batendo. O Qualicorp é um ativo extremamente barato. A gente só prefere não tê-lo em carteira, muito por conta, lembrando que aconteceu uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, sobre uma possível aproximação do controlador da companhia junto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde as ações sofreram bastante e ainda não se recuperaram. Então esse é o ponto. Quando pode ter esse evento no meio do caminho, é só por isso que a gente não recomenda o ativo, mas é um ativo extremamente barato. Vai destaque para a Semig, que pode apresentar mais uma perda aí na casa de 280 bilhões de reais, sobre um fundo de investimento em participações Redentor. Falou que vai exercer a sua call. A empresa já provisionou provisão para isso, para essas perdas de 280 milhões de reais, mas é óbvio que é negativo. Uma reversão de provisão sempre seria melhor, mas aí ela confirma a perda. A gente segue não recomendando o ativo, muita gente nos questiona, a empresa perdeu no STJ 3 usinas, Jaguara, São Simão e também Miranda,
né, que ela queria renovação automática por mais 20, 25 anos, o governo não renovou e aí ela perdeu 40% da sua geração de energia. A gente segue não recomendando ativo. Aí também tem a parte de interferência governamental, que é uma empresa estatal, fique de fora nesse sentido. Quer ter energia, setor elétrico na carteira, dá para ter Equatorial, uma Taesa, uma Transmissão Paulista. Muito ali, empresas, né? Ah, mas a Taesa é controlada pela CEMIG. Sim, mas é a empresa de transmissão de energia, onde ela tem uma renda fixa basicamente garantida, independente do volume de energia que ela transmita, né, que ela, entre aspas, transporte, ela tem uma renda garantida. Educação, FIES, né? Ali o governo, segundo até informações do broadcast, que o governo garantirá o número de vagas. O que a gente fala muito sobre o FIES? As ações sofreram muito no início do ano com mudanças nesse segmento e depois, até hoje, a gente vê alguns investidores institucionais querendo voltar a olhar o setor. Algumas ações estão baratas, chamam a atenção, é óbvio que teve uma interferência governamental que prejudicou. Isso prejudica a todos? Sim, todas as empresas sim. Só que tem que lembrar o seguinte, Estácio e Kroton, elas têm um tamanho maior, elas têm uma facilidade a captar dinheiro, funding, muito maior do que uma faculdade pequena. Por que isso? Os bancos conhecem, ela tem acesso ao mercado de capitais, ela tem um porte grande. Então, primeiro, isso pode facilitar a consolidação do setor maior ainda. A gente sabe que cada esquina tem uma faculdade diferente. Então, a consolidação do setor pode ser elevada nesse sentido. Beneficiaria Estácio e Kroton, que no passado chegaram a pagar mais de R$6.000 por aluno. Essa era uma conta normalmente que acontecia. O valor da empresa, né, dividido pelo número de alunos, dava R$6.000 por aluno. Então isso tende a beneficiar essas companhias no mais médio e longo prazo. Fora isso, a evasão de alunos, com a dificuldade dos alunos em conseguirem financiamento, porque muitas faculdades não vão conseguir acesso a crédito, eles podem migrar para uma Kroton, para uma Estácio também. Então assim, o setor é óbvio que no todo pode ainda continuar pesando? Pode, mas em compensação, olhando no médio e longo prazo, essas empresas maiores e abertas tendem a se beneficiar de uma consolidação e até mesmo que essas empresas menores vão ter um problema de caixa e também até da mudança de alguns alunos para migração para Estácio e Kroton. A gente gosta, mas acho que tem que ter um percentual pequeno só da carteira. E vai destacar uma outra ação ali, uma small cap, a Valid, né? Essa parte de cartões, emissão de cartões, carteira de motorista, tudo isso. Ela falou que adquiriu uma empresa pagando, deixa eu colar aqui, $90 milhões. Está previsto ali mais um aporte que é chamado earnout. Se ela entregar a projeção de crescimento, tudo isso e lucro que a Valid determinou, eles pagam mais $48 milhões, tá bom? Além disso, nossa mesa de aluguel, destaque segue em Petro 3, todo dia muito demandado o ativo para short. Além dele, apareceu bastante aí Goal 4, uma demanda pela Gerdau, né? Mas a holding, a controladora Goal 4 também. Além desses ativos, né, CSN permanece, Copel, BBTG11, BRPR, Hering, Uzin 5, Arezzo, Gol e, como eu citei, Goal. Gol está difícil encontrar também um lote grande do ativo para poder shortear. E permanece ali com o tamanho, né? Uzi Minas com uma maior percentual de short sobre o free float, na casa de 18%, Tecnisa com 16%, BRPR 15%, CSN 12% e Magazine Luiza com 10%. São os destaques aí acima de 10%, posição short sobre o free float. Como eu falei no início, vale a pena destacar ali, né, a cautela que tem que ter no mercado. Hoje a gente vai escrever um comentário sobre isso, sobre a atualização política e econômica que o país vem vivendo. Tá até destacando alguns casos, agora que a mídia vem comentando muito, uma possível saída do Levi, pessoas que trabalham com ele já falam, já pressionam para que ele saia, digamos assim, abandone esse barco, possibilidade de perda do grau de investimentos. Então hoje a gente vai escrever um paper sobre isso, né? Quem é cliente XP vai ter acesso, então cadastre, abra sua conta na XP para ter acesso a esse relatório que a gente vai divulgar. A gente comenta durante o dia, mas a gente vai ter esse relatório, acesso a esse relatório ali, quem é cliente XP. Não é para criar pânico, mas sim manter a cautela. O Brasil não acabou, nem vai acabar, nem vai virar uma Venezuela, nem uma Argentina, mas tem que ter cautela. Vou perguntar aqui para a produção se eu posso chamar o pessoal da Infomoney, se eu já posso chamar hoje aqui, não é o Thiago Salomão, é a Paula Barras, eu já posso chamar ela aqui para a gente passar aqui a pauta. Qual é a pauta hoje da Infomoney aqui, que deve ser, obviamente, falar de Copom, não teve a manutenção também,
feriado na China. Se eu posso chamar ela. Produção, eu posso chamar aqui ao vivo a Paula? Então tá, Paula, bom dia, tudo bom? Bom dia, Paula, tudo bem? Acompanha por aí. Estamos ao vivo, Paula, tudo bem? Fala, Celso, tudo bom? Tudo ótimo. Qual é a pauta de hoje aí da InfoMoney? Bom, a Bolsa abre no dia de alta, né? Seguindo a fala do Draghi, do presidente do BCE. Tensão interna também jogando o dólar para cima. O Levi, especulações de que o Levi possa sair do comando da Fazenda. Bom, o cenário parece bem conturbado nessa manhã. A gente está vendo repique das commodities de novo, né? Ontem os papéis da Vale Siderúrgica subiram bastante e hoje parece que segue o movimento com as mineradoras lá fora também subindo bem forte. Esse do Levi tá muita gente já discutindo, né? A gente está vendo até aí, né, alguns colunistas falando, né, que o Levi poderia sair, já quem trabalha próximo a ele pedindo para ele entregar o chapéu. A parte política segue, né? A Dilma pediu para o Temer voltar para essa articulação política, o Temer não aceitou. Eu continuo falando assim, a política é que pesa muito, mas concordo com você. O Banco Central Europeu, o Draghi falando que precisa continuar, a economia europeia crescendo menos, ou seja, quantitative easing, a política monetária de injetar dinheiro deve permanecer, o que acaba sendo bom, obviamente, para as bolsas. Sobe pelo motivo errado, mas acaba subindo, né? Exatamente, Celso. Vou passar então para você um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Um grande abraço, até mais. Muito obrigada, abraço. Bom dia, pessoal. Começa agora mais um InfoMoney na Bolsa. Bom, como a gente já deu a letra aqui de início, as bolsas subindo com sinalizações lá fora de estímulos na economia europeia, a economia crescendo menos no velho continente, o que pode... o presidente do BCE, do Banco Central Europeu, deu sinalizações de estímulo, que acaba trazendo um impacto positivo para os mercados hoje. No mercado interno, a gente acorda com a notícia de uma possível saída do ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, reclamou a Dilma e ao vice-presidente Michel Temer do seu isolamento. A gente tem visto sinais de que o ministro segue realmente isolado no comando da Fazenda, e isso acaba pesando no cenário interno hoje, trazendo uma preocupação para o mercado. Apesar dessa sinalização, ontem a Dilma falou, negou essa possível saída do Levy, um comentário para tentar acalmar também o ânimo do mercado. Apesar disso tudo, o cenário político ainda bastante em voga, o que acaba também jogando o dólar para cima nesse pregão. O dólar futuro estava subindo 3,83 e o Ibovespa também mostrando alta nessa manhã. De comentário, de repercussão, hoje a gente tem a reunião do Banco Central do Brasil, né? Ontem decidiu manter a Selic em 14,24%, como já era esperado pelo mercado. A decisão não trouxe grande surpresa hoje, mas mesmo assim o Barclays soltou um relatório hoje bastante pessimista com a economia brasileira. O banco espera um dólar a 3,80 no final de 2015, lembrando que é o patamar próximo ao que a gente já está vendo agora. E para 2016, dólar a 4,10. O Barclays também revelou que espera uma contração do PIB de 3,2% nesse ano, além de queda de 1,5% no ano que vem. E ele prevê também corte da Selic já no primeiro semestre de 2016. É o que o mercado vem comentando, apesar do Copom ter mantido a Selic no mesmo patamar, o mercado acredita que o ciclo de alta ainda não acabou e o Banco Central pode ser forçado a fazer um novo aumento da taxa de juros. Bom, lá fora, como a gente comentou, teve sinalização do Draghi,
o BCE manteve as taxas de juros inalteradas em uma decisão amplamente prevista pelo mercado. Na Ásia, a gente não tem referência hoje da Bolsa Chinesa, que segue fechada, que está fechada por conta do feriado e vai seguir fechada amanhã, só voltando a abrir na semana que vem. Mas na região asiática saiu o PMI de serviços do Japão, atingiu maior alta em 22 meses. E as mineradoras lá fora também seguem em dia de forte alta, sustentadas aí por uma perspectiva positiva da Rio Tinto em relação à produção de aço e também baixo nível de estoques, o que ajuda a puxar a Vale hoje. Pelo que eu estava dando uma olhada no início do pregão, a Vale iniciou com uma alta de 1%, seguindo aí o desempenho que o papel registrou no pregão de ontem. Vamos ver se o papel segue na mesma toada agora. Subindo 2%. Ontem também as ações de siderúrgica subiram bem forte e o movimento também estava seguindo para o pregão de hoje. Bom, já passando para os destaques corporativos, temos também notícia da Qualicorp. Qualicorp está oferecendo alternativas para 160 mil beneficiários da Unimed Paulista que adquiriram planos de saúde coletivo por adesão por meio da empresa. A Unimed Paulista tem 30 dias para transferir toda a sua carteira de clientes, composta por 744 mil beneficiários. A notícia foi vista como negativa pelo mercado, o BTG comentou que isso aí deve trazer ainda mais pressão para o papel, lembrando que ele já vem de forte queda na Bolsa e ontem encerrou no menor patamar desde agosto de 2013. Ainda nos destaques corporativos, JBS ontem foi um dos papéis que mais subiu na Bolsa, terceira maior alta do Ibovespa. Vamos ver se segue o movimento hoje. JBS também subindo no pregão de hoje, 2,4%. O BTG soltou um relatório, ontem eles fizeram uma reunião com o CEO da JBS, reiterou a leitura positiva para a companhia, apontando que ela está muito melhor agora, menos arriscada do que no passado, e merece uma sinalização aí de alta para o papel. Os analistas destacaram como positiva a alta do dólar e a abertura de novos mercados pela empresa. Lembrando que nos últimos meses a JBS já fez várias aquisições em diferentes países. A última, se eu não me engano, foi na Europa. Ainda de destaque, Valide anunciou a compra ontem da fabricante dinamarquesa, por 90 milhões de dólares. A compra foi vista também como positiva pelo mercado e com essa aquisição a Valide passa da 13ª para a 5ª posição no ranking mundial de fornecedoras de cartão SIM. Temos também duas recomendações no radar. CESP teve recomendação elevada pelo BTG de venda para neutra, com o preço-alvo passando de R$ 15,50 para R$ 16,00. E a Santos Brasil teve recomendação elevada para manutenção pelo Santander. Bom, para a gente finalizar aqui nos destaques, eu vou só mencionar a Iochpe Maxion. Ontem a gente soltou uma matéria sobre a empresa. A empresa não é muito comentada pelo mercado, uma small cap, mas que vem ganhando bastante força nos últimos dias. No mês passado ela subiu 30% e um relatório ontem do BTG destacou a empresa como uma das grandes beneficiadas pela escalada do dólar. Lembrando que 70% das receitas da companhia estão lá fora, o que acaba ajudando a mitigar o setor da indústria. Lembrando que ela é do setor automobilístico, que não anda muito bem, mas com a escalada do dólar ela acaba ganhando com isso. Bom, pessoal, vamos dar só uma passada aqui pelos destaques do Ibovespa nessa manhã. Bom, segue bastante movimento de ontem, né? Metalúrgica Gerdau subindo 3,7%, ontem o papel subiu mais de 10%, JBS também entre as maiores altas, BB Seguridade e siderúrgicas, né, também, Uzi Minas, Vale, também aparecendo entre as maiores altas. Na ponta negativa, o papel da Rumo, que vem também de uma sequência de forte queda na Bolsa, renovando mínima histórica, aparece hoje como destaque negativo do Ibovespa, caindo 1,3%. Bom, pessoal, é isso. A gente fica aqui com mais um Radar InfoMoney. Eu espero vocês na manhã de amanhã e até mais. Bom trades a todos. Muito obrigada.